Que o Espírito Santo conduza cada um de nós nesse momento de reflexão, de meditação da palavra e que guardemos essas palavras também em nosso coração. Amém. Irmãos, sempre que possível eu pretendo ir na sequência do livro, assim como eu fiz com o livro de Eclesiastes. Quero também trazer mensagens seguidas sobre os livros, as epístolas de João, 1º, 2º e 3º João. Então nós começamos hoje com a epístola de 1º João, capítulo 1, versículos 1 a 4. 1º João, capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Só algumas dicas, alguns dados aqui do livro, só para fazer uma introdução. O autor destas epístolas é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu o 1º, 2º e 3º João, e ele também escreveu o livro de Apocalipse, Revelação, aquele livro que fala da volta de Cristo para julgar vivos e mortos. Mas é importante pensar por que ele escreveu esta epístola, esta primeira epístola. Ele está aqui querendo combater algumas coisas muito presentes em nossos dias. Primeiro, promover a fé cristã, isto é, ele exalta a pessoa que realmente crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, ele se opõe aos cristãos que gavam a sua fé e afirmam não precisam de obras da fé para mostrar a sua fé. É como se disséssemos, não, você é cristão, mas você pode viver de qualquer jeito que está tudo certo. Que não precisa viver, não precisa se preocupar com nada, porque isso não mostra a sua fé. Terceiro ponto, também ataca duramente o espírito do anticristo que negavam a encarnação do Filho. Então eles negavam a encarnação do Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e é isso que João está combatendo. E o último, combate aqueles que pensam em ser aprovados por Deus sem Cristo, quer dizer, eles pensavam que trazendo perante Deus a toda a lista das suas obras, isto já os daria o céu. Eles não queriam chegar por meio de Cristo. Mas ele fala aqui, quando ele fala que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto também anunciamos a vocês. Esse verbo da vida é Jesus Cristo, ele está falando de Cristo. E se nós lembrarmos do Evangelho, ele começa justamente falando que o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. E estava ali. Os homens podiam ver, apalpar, abraçar, conversar com o verbo da vida, Jesus. Ele está dizendo que não escondeu nada. Tudo o que eles viram, o que eles receberam, o que eles presenciaram, isso ele está passando na sua totalidade
tirando um pouco aquela ideia de que, às vezes a gente até escuta, né, que a igreja tem algo a esconder, que a igreja tem algo oculto. Claro que tem algo oculto, mas isso quem oculta é Deus. Quem não aceita e não compreende as coisas de Deus é porque não tem o Espírito de Deus, porque as coisas de Deus se discernem, quer dizer, elas são compreendidas e aceitas de forma espiritual. Então, se alguém diz, eu não aceito isso, eu não creio isso, é claro que ele não tem o Espírito de Deus. Então, ele não pode crer. E aí nós temos que ser compreensivos com essas pessoas, porque eles ainda não têm o Espírito de Cristo. É extremamente importante observar, então, qual é o objetivo dele escrever esta carta aos demais. O que eles queriam com isso? E ele diz ali no versículo 3, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão. Querem que os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, de qualquer cor, de qualquer classe social, mantenham uma comunhão com eles. E isso nós vemos, pessoal, muito importante quando a gente pensa na comunhão. Quando confessamos lá no 3º artigo, creio na comunhão, tá? Dos santos, tá? Dos cristãos, nós estamos nos referindo, tanto nós que estamos aqui dentro do templo, os que acompanham pela internet, como os cristãos reunidos em qualquer lugar do mundo, também os do céu. Nós estamos em comunhão diante do altar de Deus. Então é importante pensar nesta palavra comunhão. Comunhão indica que as pessoas se afastam dos interesses particulares. Eu vou me afastar do meu interesse particular, vou me juntar com pessoas, porque nós temos objetivos comuns. Nós trabalhamos, nós oramos, nós lutamos com objetivos comuns. Então, comunhão pode ser participar, contribuir, comum. Qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo? Nós temos que ter um objetivo comum, juntos lutar pela mesma causa. Então vamos tentar entender essa comunhão um pouco, que o ser humano pode ter e faz, a gente faz comunhão com pessoas. Por exemplo, vocês costumam fazer o que em casa nos domingos? Assim, nem todos, mas muitos fazem o quê? Eu só não tenho a carne aqui, né? Aí vocês fazem churrasco, né? Alguns fazem não, outros sim. Quando a gente se reúne para comer um churrasco, nós temos um objetivo comum, né? Qual é o objetivo? Comer carne. Nós queremos comer carne. Se vocês me convidarem, eu vou ficar muito feliz para comer carne com vocês. Nós vamos ter uma comunhão nesse momento, tá? Então nós nos reunimos, quer dizer, eu esqueço talvez algum objetivo particular, mudo o objetivo para que a gente naquele momento esteja em comunhão comendo churrasco. Outros se reúnem para isso aqui. O que é isso? Alguns largam tudo, esquecem dos seus compromissos, esquecem do compromisso de pai, de mãe, de filho, e ele tem um objetivo comum, ele vai fazer uma comunhão com algumas pessoas para tomar cerveja. E não adianta dizer que não, que a gente sabe que alguns fazem isto. Outros, eles têm um objetivo comum, eles fazem uma comunhão,
Por exemplo, ontem nós estávamos numa íntima comunhão com mais em 12 pessoas, um futebolzinho. Então, o nosso objetivo, a nossa comunhão, nós nos reunimos para um futebol. Interessante isso. E alguns fazem uma comunhão extremamente maléfica também. Alguns mantêm uma comunhão para o crime, para esconder o que é errado, e assim por diante. Então, assim como há momentos de comunhão, há boas, há também comunhão feita para o crime. Porém, para o cristão, onde deve estar a comunhão? Qual deve ser o nosso objetivo comum? João responde: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E Paulo compartilha desta ideia, afirmando lá em 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o que significa essa comunhão, então, com o Pai, com o Filho? O que é isso na prática, na vida prática? Qual é o resultado dessa comunhão? Se quem se reúne para encher a cara, o resultado disso aqui só pode ser bebedeira. Talvez dormir na sarjeta. Mas quando nós falamos em comunhão, no Pai e no Filho, qual é o resultado disso? Claro que para ter essa comunhão, é preciso termos o Espírito Santo, e é isso que eu falei antes. Para compreender, aceitar, nós precisamos ter a comunhão do Espírito Santo, porque é Ele que nos une, Ele que coloca a fé em Cristo, e nós somos ligados, então, no Filho, onde está o Pai. O Pai não está fora do Filho. O Pai não nos encontra fora do Filho. Então, a nossa comunhão com o Pai está em Jesus Cristo. É ali que está a comunhão. Quando estamos em comunhão, então significa o quê? Que o coração do ser humano crê e aceita a palavra de Deus em sua totalidade, não em partes. Não existe meio cristão. Quando nós somos meio cristão, Apocalipse até fala: porque não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, significa que o cristão ele vai ser dedicado, ele vai crer, ele vai aceitar essa palavra. Significa que a vontade do seu coração está alinhada com a vontade do Pai. Crer no Filho como o Messias, como o enviado de Deus. Crer que aquele Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, e este Filho morreu e ressuscitou. Essa verdadeira comunhão com o Pai e o Filho levará o cristão a ter uma vida consagrada. Nada vai ser mais importante na nossa vida do que estar em comunhão, estar na presença, ser dedicado a esse Deus. Então não irá ter comunhão com as trevas. O cristão não pode ter comunhão com as trevas e as obras das trevas. Um cristão não pode ter comunhão com as trevas e as obras das trevas e achar que com isso ainda vai manter a comunhão com o Pai.
Não há como fazer isso. Quando um cristão apoia e defende o que está errado, na verdade estamos mostrando que a nossa comunhão não é com Deus, mas é com as trevas. Porque onde nós queremos juntar trevas e luz, Deus se afasta. Deus não habita ali. Vejam alguns versículos que provam isso. 1 Coríntios 10, 20 a 22 diz assim: Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Para querer mudar isso? Esse texto fala que um cristão não pode compactuar com o mal e estar na presença de Deus. São duas coisas diferentes. Não pode beber o cálice dos demônios e vir participar da ceia do Senhor. 2 Coríntios 6, 14 e 15, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Quer dizer, Cristo e o maligno, eles podem sentar na mesma mesa e fazer refeições? Não fazem. Cristo não senta com os demônios. Paulo fala o seguinte também lá em Filipenses: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele fala, vamos ser a mesma coisa, ter uma comunhão, os objetivos comuns. A nossa união, como cristãos, não pode ser cega. Nós podemos ser parceiros, nós podemos estar unidos, nós podemos viver em comunhão, desde que seja aqui, na palavra. Aqui está a nossa comunhão. Não podemos fazer comunhão fora disto aqui. Não somos chamados de ovelhas, não de burros, não de nécios, que não pensam, que não estão enxergando o que está passando na frente dos olhos. Às vezes preferimos fingir que nada está acontecendo, está tudo certo. Deus nos deu o cérebro, somos ovelhas e não nécios. Ovelhas sabem o que pode estar acontecendo. Por isso, as ovelhas clamam ao Senhor. As ovelhas buscam ao Senhor. E se consagram ainda mais a esse Deus. Luz e trevas não combinam. Não se abraçam, não andam juntos. Nós podemos, irmãos, comer churrasco, jogar um futebol, estar unido com a família, mas não longe de Deus. Por isso que muitas comunhões são desfeitas. Fora de Jesus, não há comunhão perfeita.
não pode haver comunhão perfeita. Uma coisa é certa, irmãos, esta união perfeita trará ao nosso coração uma alegria muito grande. Por isso que eu sempre falo para vocês, é uma alegria a presença de vocês aqui. Porque isso mostra que estamos juntos. É bom ver que não estamos sozinhos no mundo confessando a fé. Nós temos comunhão. Paulo diz assim: mais alegria me puseste, lá no Salmo 4:7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Essa comunhão perfeita, ela vai trazer uma alegria para o nosso coração melhor do que se nós fôssemos milionários, do que se tivéssemos fartura. Pensem sobre isso. Há coisas que o dinheiro não compra. E não compra mesmo. E se você tem uma dessas coisas que o dinheiro não compra, não troque por lixo. Não troque por nada. Porque você tem um presente de Deus dentro de você. Você tem um presente ali dentro. Cuide disso. Romanos 14:7 diz: porque o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não está na comida, não está na bebida, mas está no Espírito Santo. Se queremos ser verdadeiramente felizes, precisamos, irmãos, estar unidos na mesma fé, amor, consagração. E essa união é fortalecida na Santa Ceia. E Paulo até faz umas perguntas para nos levar a uma reflexão. Ele pergunta: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então responda no seu coração. Quando você participa da ceia, você recebe pão de forma visível, mas você crê que ali está presente o corpo de Cristo? Quando você recebe o cálice, você crê de fato que ali você está recebendo o sangue de Cristo de forma sobrenatural? É Cristo que está ali presente? Pensemos. E é claro que o objetivo de Paulo é que vocês digam lá no coração de vocês: sim, eu creio nisso. Que Cristo está presente na Santa Ceia. Lembre-se, irmãos, aquilo que defendemos e lutamos mostra com quem estamos mantendo comunhão. O que defendemos e por aquilo que lutamos mostra onde está a nossa comunhão. Com o Pai do céu ou com as trevas. Não há meio termo. Continuemos então em comunhão com aquele que de fato importa, o Pai Celeste. Somente dele vem perdão, vida e salvação. Amém.